Neste vídeo nós vamos discutir um pouco sobre os métodos de alfabetização. E aí lembrando que métodos é o conjunto de técnicas, de ferramentas e instrumentos, bem como as teorias que vão fundamentar a prática docente do professor na sala de aula. E aí esses métodos que nós iremos abordar são os métodos de alfabetização, né? Tradicionalmente, foi entendido que o problema da leitura e da escrita é uma questão de método. Então, bastava se trocar o método que a gente teria eficiência e eficácia no que diz respeito ao processo de alfabetização. E aí existem dois grandes tipos, ou dois tipos fundamentais de métodos, que são os métodos sintéticos e os métodos analíticos. Nós vamos nessa aula compreender cada um desses métodos. Eles são visões, essas duas visões de métodos são visões gerais, e aí cada uma dessas visões a gente vai estudar um pouquinho. O método sintético, em resumo, quer dizer que é um método que parte do ensino dos elementos menores que constituem a palavra. Então, quanto menor o elementozinho da palavra, vai partir desse elemento menor, que é a letra, a sílaba, o som. E aí o outro método é o método analítico, que parte de palavra ou de unidades maiores, como a frase ou o próprio texto, tá certo? Então são essas duas grandes ideias, ou essas duas ideias fundamentais, sintético e analítico. Tomem nota sobre esses métodos, anotem o que vocês estão estudando, porque vocês vão precisar rever durante o processo de formação de vocês, o processo inicial de formação de professores, como também vocês vão precisar ver futuramente quando estiverem atuando em sala de aula, seja já no estágio de vocês ou em outro momento, tá certo? E aí, meninas, primeiro compreendendo o método sintético. O que é o método sintético, professor? O método sintético é a correspondência entre o oral e o escrito, o som e a grafia. O método sintético ele faz essa correspondência, essa ligação entre a fala e o que está escrito. E aí estabelece correspondência a partir dos elementos mínimos e das partes para o todo. Vai da sílaba para a palavra, para depois a frase, o parágrafo e, por fim, o texto. Os elementos mínimos no método sintético, os elementos mínimos da escrita são as letras. E aí, como é a prática de quem diz que eu vou adotar na minha prática, enquanto professor, na sala de alfabetização, o método sintético? Primeiro, começa iniciando a pronúncia das letras, o alfabeto, A, B, C, D, E, todo o alfabeto. Alguns professores começam pelas vogais, outros pelas consoantes, outros vão fazer uma abordagem de todo o alfabeto. E aí vai ficar a critério do professor que estratégia melhor lhe convém. E aí, depois que ensinou as letras, que as crianças aprenderam as letras, vai-se ter o ensino das regras de sonorização da criança. O que é isso? Da escrita. O que é isso? As crianças vão compreender que para pronunciar existe sons, existem regras. Por exemplo, o R com A forma Rá. O T e o O forma Tó. Rá, Tó. E aí eu vou depois passar para vocês umas técnicas que eu utilizo com os meus alunos do 5º ano, embora não seja no ciclo de alfabetização, mas ainda chega até o 5º ano, crianças em processo de alfabetização muito inicial, que o professor precisa alfabetizar. E aí é muito interessante que o método sintético é tido por muitos pesquisadores como um método bom, um método válido e que traz resultados. E aí é importante vocês compreenderem o método sintético por ter esta concepção das partezinhas para o todo, ou seja, da letra
passando pela palavra, depois para uma frase, um parágrafo e um texto. Então, algumas pessoas consideram como um método muito bom. E aí, dentro desse método sintético, um método ou um submétodo é o método fonético, e esse vocês vão ouvir falar muito, e eu vou abordar um pouco sobre ele, que é um dos métodos que eu estudei bastante e que eu acho bastante interessante. Não quero dizer que é o melhor método, porque em minha prática enquanto professor, particularmente eu faço uso de todos os métodos, e aí é uma concepção minha e vocês vão compreender os métodos e escolher qual ou quais melhor convém à prática de vocês e as concepções de alfabetização e de letramento da própria escola que vocês vão estar ingressando futuramente, né? Então, o método fonético, ele recebeu muita influência da linguística. Então, o campo da linguística influenciou bastante os métodos de alfabetização, principalmente a fonética. Então, esse método, ele parte do oral. Ensina-se primeiro os sons antes de entregar um livro à criança. Primeiro elas vão conhecer os sons, o ba, be, bi, bo, bu e por aí vai. Então, a unidade mínima para ensinar é o som da fala. E aí, qual é o som da fala? É o fonema. Então, começa se iniciando o fonema. E como é, professor? A prática. Na prática, como é que eu coloco este método? Primeiro, inicia-se pelo fonema, associando a sua apresentação ou representação gráfica. O professor mostra o som, o ba, e mostra como é a representação, por exemplo, com a plaquinha e o BA, ba, para que o aluno faça uma associação entre o som ou o fonema e a representação gráfica. E aí, muitos professores, eles começam a ensinar o som da letra, primeiro o som de A. E aí pode, exemplo, começa apresentando para eles palavras com A, como amor, abacaxi, avião, abacate. E aí pede que a criança repita esse som. Depois que a criança compreendeu e conheceu a letra A, o professor ele vai trabalhar junto com o A com outra letrinha, outros sons. E essa combinação vão formar palavras. Por exemplo, juntando A e I forma ai, e outras palavras, oi, juntando as letras. E aí o professor começa gradativamente ensinando e tornando o acesso das crianças às palavras de forma mais complexa. Primeiramente, o professor vai mostrar palavras monossílabas, de uma sílaba. Depois, vai mostrar palavras com duas sílabas, de sílabas e trissílaba. E, por fim, apresenta palavras polissílabas e com sílabas complexas. E aí, quando a criança está compreendendo as sílabas complexas, as palavras complexas, nós estamos trabalhando o ensino dos dígrafos, LH, CH, NH e todos os outros dígrafos. E aí é importante a gente também perceber que após a criança ler palavras, ela já vai estar habilitada a começar a ler as suas primeiras frases. E aí, quando a criança desenvolve a leitura das frases, o professor entrega um parágrafo para que uma estratégia de atividade é que o professor entregue frases para que a criança forme um parágrafo, ou entregue parágrafos para que a criança forme o todo de um texto. E aí, quando a criança vai se aproximando com o mundo das letras, cada vez mais vai ampliando a quantidade de palavras que essa criança vai tendo acesso. E aí um exemplo prático de atividade com método fônico, que vai desenvolver algo que eu também considero bastante importante no processo de alfabetização, que é a consciência fonológica. Então, a atividade de decompor palavras. Por exemplo, o professor pode dizer: crianças, hoje nós vamos fazer uma atividade que eu vou começar a palavra e vocês vão ter que adivinhar. A palavra começa com tele. Aí eles vão gritar: visão, ou fone, telefone.
E aí o professor também, outra variação de atividade, é que ele pode pedir palavras que combinem. Por exemplo, crianças, gostariam de saber de vocês palavras que combinam com gaiola. E aí eles vão dizer passarinho, voar e outras palavras que tenham alguma relação. Outro exemplo de atividade muito prática para trabalhar os sons é os sons do nome da própria criança. Pega o nome, por exemplo, Paulo. Paulo começa com pá. Que palavras começam com pá? Papagaio e outras palavras. E as crianças vão poder estar usando a criatividade. Os sons dentro de outras palavras, por exemplo, perfume. Qual é a palavrinha que tem dentro de perfume? O pé, e por aí vai. Então, assim, espera-se que o sujeito ele seja capaz, nesse método, no método fônico ou nos métodos sintéticos, que ele seja capaz de isolar e reconhecer as diferentes palavras, as diferentes pedaços de palavra, e no caso do método fônico, os diferentes fonemas, para relacionar com os sinais gráficos. Então, a ênfase é dada na análise auditiva para a correspondência grafema e fonema, ou seja, a correspondência entre letra e som. E aí, trazendo um pouco da discussão para os dias atuais, professor atualizando vocês sobre qual é a concepção que a Secretaria de Alfabetização, vinculada ao Ministério de Educação, ao MEC, está orientando. Hoje, faz parte da política do MEC, orientado pelo professor Carlos Nadaim, que o método mais eficiente, segundo as pesquisas que ele teve acesso, são os métodos fônicos. E aí é a concepção e a orientação que, em pleno ano de 2020, o MEC está orientando. E aí eu volto a dizer, não existe, na minha concepção e na concepção de muitos pesquisadores e alfabetizadores, um único método. Existem vários métodos e o professor vai escolher o que melhor lhe convém. Eu, particularmente, gosto de utilizar um pouquinho de cada um e tenho colegas e amigos que atuam no processo de alfabetização que fazem uso dos diversos métodos. Uma diversidade, o eclesiastismo pedagógico no que diz respeito aos métodos de alfabetização. E aí, algumas considerações que os pesquisadores apontam sobre os métodos sintéticos. Primeiro, eles apresentam que trata-se de uma leitura mecânica. Inicialmente, a criança só precisa decifrar o texto. A partir do momento que a criança decifra o texto, não precisa nem a compreensão, aí sim, após a leitura mecânica, é que dará lugar a uma leitura mais inteligente. Então, primeiro ponto é a criança decodificar o texto. Depois que ela aprende a decodificar de forma fluente, ela vai começar a ter uma leitura inteligente, a compreender o que aquele texto está querendo dizer. E aí culmina, ou seja, chega ao final em uma leitura expressiva, onde se junta a entonação. E aí as crianças vão começar a respeitar vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, uma exclamação, uma interrogação, um ponto final. E aí todos os aspectos que a gente, na hora de ler um texto em voz alta, precisa ser utilizado, que são os aspectos de entonação. Então, na visão dos defensores dos métodos sintéticos, a leitura, o aprendizado da leitura e a escrita é algo mecânico. Primeiro se adquire uma técnica para decifrar o texto e depois a leitura e a escrita ela vai se tornando mais complexa. E a leitura é a decodificação do som. E aí, gente, o vídeo já está ficando com 15 minutos. Vou gravar um novo vídeo sobre as considerações da psicogênese da língua escrita para os contextos de leitura e escrita atualmente. Quais foram as contribuições de Emília Ferreira e Ana Teberoski com a sua obra Psicogênese da língua escrita? O que é que elas trazem? O que é que elas apontam sobre isso?